E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Galera, eu pretendo iniciar aqui uma série de vídeos sobre este sonar e talvez de um outro sonar de um modelo que eu tenho aqui que também possui visão lateral, que é um Humminbird. Mas eu vou falar especificamente desse e vou trazer bastante assunto, soluções de talvez dúvidas que algumas pessoas tenham, embora esse aqui seja um aparelho bem simples, tá, galera? É uma aspas aí pro simples, ele é bem completo, porém a utilização dele é simples e eu vou explicar isso ao longo dessa jornada aí, beleza? Galera, o propósito desse vídeo aqui é passar pelas configurações deste sonar, mostrar como configurar. A maioria das configurações, elas se aplicam também para os modelos Hooke, o Hooke Review 7, que é o Triple Shot, que tem o Side View também, o Side Image, beleza? Talvez outros que não tenham Side Image também atuem, mas vai ter algumas configurações que talvez não apareçam, como por exemplo esse sonar aqui, ele tem conectividade com internet, Bluetooth e tudo mais. E acaba que ele tem mais funções que o Hooke Review, por exemplo. Então vai ter coisas no menu a mais. Basicamente ignorem e sigam com as configurações que possuam aí no aparelho de vocês, beleza? Então vamos lá. Para entrar nas configurações principais, a gente aperta aqui. Na verdade, esse sonar é bem bacana, que tem várias formas de você chegar no mesmo lugar. Mas você aperta o Power aqui embaixo, né? Bem aqui, ó. Botar meu dedo no cantinho. E aqui tem configurações, beleza? Outra forma seria, você aperta aqui, ó, o botão de páginas. E aqui em cima tem uma engrenagemzinha que te leva para o mesmo lugar, beleza? Então, galera, vamos lá. Começando aqui, ó. A aba de sistemas, ela basicamente vai dar configurações propriamente dito do sistema do sonar. Como, por exemplo, qual idioma que você quer. Esse sonar, né, assim, embora há uma convenção, inclusive no site, que fala que também esse sonar serve para caiaque, mas na minha visão, tá, é uma opinião particular minha, sonar não foi feito para caiaque. No final do dia, nós que acabamos por adaptar. Então aqui é configurações do barco. Tamanho do texto é o tamanho que você quer que seja exibido o texto na tela. Pequeno, grande, normal, na verdade, não tem grande. O som, aqui é o som da tecla, né? Quando você vai apertando aqui, pressionando os botões, ele faz um apito. Eu costumo deixar desligado, tá? É que eu tinha dado um restart aqui, mas eu costumo deixar ele desligado. Eu só gosto de fazer som quando tem alarme, porque senão vai ficar apertando e fazendo barulhinho, não é comigo não. Hora, aqui você vai definir a hora. Eu não encontrei no manual, mas eu achei diferente, porque geralmente a hora, ela é identificada pelo GPS e aqui eu coloco ela manualmente e eu não vi a opção de colocar automaticamente, mas enfim, aqui é onde você vai configurar a hora, formato 24 ou 12 horas e o formato de data, né? Se você quer padrão americano, padrão que a gente vê, que nem aqui, por exemplo, o americano é mês, dia e ano, ou então dia, mês e ano, enfim, aí é gosto pessoal. Esse sonar aqui, ele tem tecla de início rápido, né? Ele tem a tecla de atalho, então é por aqui que eu configuro. Eu posso selecionar aqui e dar função. Tem bastante função. Basicamente, qualquer funcionalidade do sonar eu posso dar para esse botão aqui. Seja capturar a tela, seja gravar o log do sonar, enfim. Você consegue fazer muita coisa através desse botãozinho aqui. Não sei se o Hooke Review tem um botão de atalho. Não me recordo, tá? Mas esse aqui tem e faz isso. Configurações remotas sem fio, como eu disse. Isso aqui é para esse sonar que tem conectividade. Se alguém... depois eu vou fazer como conectar o celular, como conectar na internet ou lá o F7 específico, tá? Esse aqui ele é mais abrangente porque tanto o Hooke Review quanto o FS e o Elite, eles têm as configurações bem semelhantes, exceto esses pontos aí de semelhança que eu havia dito. O dado, galera... Esse daqui eu não encontrei informações no manual, tá? Mas acredito que seja informações em relação ao GPS, a fonte do GPS, né? O source dele. Por padrão ele vem esse WGS84, mas vi vídeo do Robert informando para usar o Córrego Alegre. Galera, não sei qual é a diferença. O Córrego Alegre realmente aqui ele mostra como... Cadê? Córrego Alegre como Brasil. Porém eu não sei
o que isso significa, tá? Se eu selecionar o Brasil ou se eu selecionar aqui o padrão WGS. Se vai melhorar a performance das coordenadas do GPS, se melhora a precisão, eu preciso correr atrás dessa informação aqui. Se isso for relevante para vocês, deixem aí no comentário que eu passo isso daí para vocês, tá bom? Aqui é o sistema de coordenadas, né? Galera, eu confesso que não compreendo e não uso muito esse tipo de coisa, tá? Se você domina esse assunto aqui e quiser compartilhar aí com a galera, seria bem legal. Isso aqui está muito relacionado à navegação, de carta náutica e tudo mais, é bem bacana aí. Satélites, então, cadê aqui? Satélites aqui é o nível de precisão, né? Os satélites encontrados. E aqui informações do satélite, taxa de erro. Galera, como eu disse, essa parte de navegação aqui de GPS, eu confesso que eu não conheço muito não. Beleza? Então essa parte que eu vou pular um pouquinho aqui, porque eu não vou nem ousar tentar falar. A parte que configurações avançadas, ela tem algumas configurações. Lembra que eu falei que esse aparelho aqui, ele é um aparelho simples, porém ele é bem completo? Então, por exemplo, se eu for aqui em recursos e eu querer adicionar um Transducer Ghost 360, que é aquele que dá visão 360 graus ao entorno ali da embarcação, né? Se ele não reconhecer automaticamente, eu posso acionar aqui o Live Sight, que é bem semelhante ao Active Target, que é aquele que mostra a visão real, o Sonar 3D, que projeta uma imagem em terceira dimensão também, é bem legal. Aí são transducers aí, acessórios, né, que você consegue adquirir aí pelo site da Lawrence. Não sei se a Lawrence Brasil comercializa, mas enfim. Uma dica bem interessante aqui já adicionando aí, quando você está na visão, em qualquer visão, né, visão do sonar, downview e etc, aparece um menuzinho aqui. Pelo touch eu consigo arrastar aqui e ocultar ele, mas ele fica para sempre aqui e toma uns 2 dedos de tela. Então, para você que tem tela 7 polegadas e quer ter várias visões, é legal otimizar esses 2 dedos aqui que faz uma diferença absurda. Então você seleciona essa opção aqui, ó, ocultar menu automaticamente. Quer ver, ó? Vamos lá, só para vocês terem uma base aqui do que eu tô falando rapidinho. Vou abrir aqui a visão do sonar. Tá vendo esse menu aqui? Se eu vou nesse espaço vazio e arrasto, ele oculta. Porém, se você não faz nada, ele não some sozinho, se você não deixar aquela opção ativada. Então, após 15 segundos, ele oculta e você vai ver que a tela expande também, ó. Só dar um tempinho aí. 15 segundinhos. Olha lá, viu? Ele expandiu, ficou aqui, ó. Se eu quiser acionar o menu, é só apertar esse botão e a tela ampliou aqui, ó, 2 dedos. É bastante coisa. Principalmente quando a gente está usando 4 telas aqui, que é o máximo que esse aparelho permite. Então isso é bem bacana mesmo, tá? Eu descobri fuçando no manual, também não achei essa função não. Beleza? Então a gente tem aqui as configurações, satélite, avançado. Aqui é o registro, para você registrar o seu aparelho, né? O seu número de serial do aparelho. É importante porque quando você faz isso, a própria Lawrence vai enviar e-mail para você quando tiver alguma promoção, quando tiver alguma atualização de software para o seu modelo. Então, isso é bem legal. Se você não quiser ficar ali constantemente, né, ou periodicamente visitando o site para verificar se tem algum update, alguma coisa, é só você registrar aqui que chega no seu e-mail aí. Aqui é o sobre, onde tem as informações aqui de versão do software, para saber se tem atualizações pendentes, versão da carta náutica que você está utilizando, para ver se tem também lá no site alguma atualização. Se quiser ver se tem atualização de software, eu posso vir aqui, ó. Ele está falando que está atualizado com a 23.3, não existe nenhuma atualização. Eu estou sem conexão com a internet aqui no momento, então por isso que ele também não está nem verificando, mas está atualizado, eu já atualizei ele para a última versão. Serviços, aqui é para você fazer a sincronização, está muito voltado também para a parte de conectividade. Se eu quiser, por exemplo, validar aqui se o Genesis está sincronizado com o mapa social, né? Porque o Genesis, para quem não sabe, ele é um mapa que você gera a batimetria, ou seja, você vai girar uma carta náutica enquanto você estiver navegando. Então você tem uma carta em branco, sem nenhuma informação de profundidade, de contorno, e enquanto você está navegando, você vai gerando isso. E o mais legal é que você consegue sincronizar isso com o site da CMAP.
Então, as pessoas que não navegaram vai ter a sua batimetria lá e você colabora com os outros colaboram com você. Então, te ajuda a ficar mais fácil, né? Por exemplo, nunca naveguei aqui, mas teve alguém que navegou, você consegue usar a batimetria da outra pessoa. Não é tão confiável, porque vai depender do tempo que aquela pessoa passou por aquele lugar. Que nem eu tava lá no Monte Cabrão, aqui em Santos, em São Paulo, e tinha uma batimetria de alguém que já havia passado por lá. Porém, não estava compatível. Tava com uma diferença ali de 3 metros. E esse sonar aqui, ele não faz a compensação de profundidade, o offset. Então, você tem que passar de novo e gravar, tá? É um ponto aí que depois, quando eu for fazer um vídeo de pontos positivos e negativos, na minha visão, talvez faça sentido aqui falar sobre isso. Navegação. Galera, aqui então é a parte de navegação. Como eu disse, essa parte de carta náutica e tal, eu não conheço muito, mas eu vou tentar colaborar aqui com o que eu aprendi, beleza? O raio de chegada, ele é um círculo imaginário, dados em quilômetros, do seu ponto de chegada. Então vamos supor que você tem um ponto ali que você marcou um waypoint, né? Ali de coisa. Quando você estiver num raio aproximado de, sei lá, aqui no caso tá de 900 metros, 90 metros, né? 0,0009 é 90 metros. Então quando eu estiver aproximadamente ali 90 metros, eu vou ser notificado, vai girar um alarme na minha tela falando, ó, você tá num raio de 90 metros daquele local. Você pode colocar 001 aqui e tá próximo de 10 metros. Vai depender muito da sua necessidade. Eu gosto de usar isso aqui, por exemplo, para não matar o ponto. Eu vi ele uma estrutura pela visão lateral e eu quero que quando chegar num raio ali de 10, 20 metros, me avise. Que aí eu vou saber que é um alcance ok para eu arremessar e eu sei mais ou menos a direção onde está a estrutura, sem ter que passar por cima lá. Isso em represa, em rios ali, pode fazer a diferença ali em capturar o peixe, para você não estragar, matar o ponto. Tá, esse aqui é o alarme XTZ, ele é cross-track, eu esqueci, tá? Mas basicamente é o limite de quando você sai de curso de navegação. Então você traçou uma rota, você está ali seguindo a sua trilha, e o quanto você se afasta desse limite, desse curso, da sua embarcação em direção ao seu destino, ele vai alertar aqui. Então ele está permitindo aqui também 90 metros. Entendeu? E aqui é o alarme para isso. Se você desativar aqui, ele pode aparecer o pop-up na tela, mas não vai soar nenhum alarme. E aqui ele vai soar o alarme para você. E eu deixo desabilitado. Isso aqui, fora de curso, para mim não me atrapalha muito. A trilha. O que é a trilha, galera? É aquele tracejado que forma na carta náutica, ali no mapa, né? Que você está navegando. Então, tipo, serve para você, por exemplo, você está pescando num lugar que você não conhece. Poxa, se eu fiz esse caminho aqui, eu vou passar por cima dessa trilhinha aqui e eu vou chegar no destino. Então, ela ajuda bastante. E aqui tem alguns modos, mas eu vi na internet da gringa que essas configurações de distância e período de tempo não deixa essa trilha muito usável. Então, a melhor configuração aqui é deixar ela em automático. Então, eu recomendo deixar em automático aí, porque foi meio que conselho aí lá do pessoal lá dos Estados Unidos. Inclusive da Lawrence, tá? O Phantom Lohan é uma nomenclatura diferente de como do GPS, né? Os graus e tudo mais. Mas basicamente é uma nomenclatura que vai aparecer aqui como legenda, tá? É isso. Eu deixo desabilitado, nunca nem tinha escutado falar sobre esse Phantom Lohan. Tem documentações aí próprias para isso, mas enfim. Eu utilizo o básico do básico ali do GPS, para mim é mais que o suficiente, tá? Então eu deixo desabilitado. Opções de carta. Aqui, galera, também é informação na carta náutica. Como eu disse, eu não tenho muito conhecimento, mas vamos lá. Seleção de barco 3D é quando você deixa a opção de 3D na carta náutica, você consegue visualizar aqui a embarcação. Ele tem 3 embarcações, um veleiro, bass boat, console central. Isso semelhantemente ao carrinho que aparece lá quando você coloca a rota no Waze. Por exemplo, e seleciono 3D. Você vai ver que vai aparecer um veleirinho aqui, ó. Cadê? Deixa eu só voltar aqui. Retornar a embarcação. Tá vendo? É um veleiro. Opa. Ó, é
É um veleirinho, tá vendo? Aí só muda o barquinho aqui que tem que vai aparecer na tela. É somente isso. A área dos anéis, se você quiser ter anéis de raios ali da carta náutica, grade, isso é o que aparece naquelas cartas em papel, entendeu? Eu confesso que eu não entendo nada disso, então essas configurações eu deixo desabilitada para deixar a carta náutica mais limpa possível, porque a única coisa que eu quero ver é diferencial de profundidade e ver o drop e me basear que ali possivelmente vai ter um drop e passar com o sonar ali para ver se tem estrutura. Tendo estrutura, marco o ponto e pesco naquela região. Basicamente eu faço isso, tá, galera? Aqui se tiver informações 2D e 3D da carta, ele mescla, então ele sincroniza tanto o que for 2D e 3D, fica bacana. Pop-up de informação é importante. Por exemplo, aqui ó, eu uso a carta náutica na CMAP. Ó, vocês verem aqui, ó, ela é bem completa. Deixa eu desabilitar o 3D aqui que fica chatinho de mexer. PAP nada mais nada menos é isso aqui, ó. Se eu aperto, tá vendo? Aqui ele tá falando farol, aí se eu quero pegar informação aqui, eu consigo acessar. Então ele não apareceria o pop-up. Tava em carta, né? Então pop-up de informação, linhas de grade, aquelas grades que forma na carta náutica. Waypoints, rotas e trilhas. Isso daqui é se você quer que fica exibindo na sua rota. Na sua carta náutica. Aqui tá os pontos. Ó, isso aqui é a trilha, tá vendo? Esses pontos, essa linha preta aqui, ó. Isso aqui é o trail, né? A trilha. E aí você pode deixar ela ativada ou não, para não ficar exibindo aqui na tela, né? Porque senão imagina, essa aqui é a minha trilha que eu fui ontem. Aí eu vou amanhã, aí vai ter outra trilha sobreposta. Aí, para você saber o que é trilha 1 e trilha 2, acaba confundindo. Você vai ter que colorir, enfim. Não é muito legal deixar a trilha depois do dia da pesca, não. Beleza. Então... Opa, carta, né? Linhas de grade. Aqui, waypoints. Você também tem atalho aqui para acessar os seus waypoints que você já marcou. Rotas que você já criou e trilhas que você pode gravar, você pode exibir, você pode fazer uma cópia. Tem bastante função aqui se você quiser criar uma nova trilha baseada naquela. É bem legal. Você pode alterar os símbolos aqui, tá? Dos waypoints, ó. Então, esse aqui é um ponto, sei lá, era uma pedra. Pega aqui e coloca uma pedra, pronto. Aí vem aqui, gravar. Pronto, aquele ali virou uma pedra. Aí vai aparecer uma pedra lá na carta. Então, enfim, é básico. Isso, mas só para constar aí. Beleza, é isso aqui. Agora aqui configuração do sonar. Esse sonar, pelo fato de ter conexões de rede, então você pode utilizar tanto o sonar interno, que eu, por exemplo, eu posso ter um outro sonar da Lawrence conectado na minha embarcação, que tem a rede também, e eu usar o transducer dele para exibir informações nessa tela aqui, entendeu? Então eu deixo o sonar de rede desabilitado, porque não faz muito sentido. Não utilizo duas telas. E aí eu tenho aqui o sonar interno. Esse aqui eu deixo habilitado. O log do sonar, galera, esse aqui é legal, tá? Você consegue gravar a sua pescaria. Então, por exemplo, vamos supor, poxa, tô passando aqui numa situação, meu sonar tá mostrando ali na visão lateral umas pedras, poxa, seria legal eu conseguir estudar isso posteriormente, não aqui na pescaria. Eu quero pescar, mas em casa eu quero estudar melhor, ver possibilidades de melhorar o contraste, enfim, N coisas. Você pode gravar sua pescaria. Então você pode ver aqui, aqui já tem algumas gravações. Você pode registrar, colocar o nome do arquivo que você quer, o formato, tá vendo? Aqui inclui estrutura, escaneamento de estrutura, sonar e estrutura, somente sonar. Eu gosto de deixar esse SL3, que você vai ter várias visões. E aí você vem aqui, cartão de memória, memória interna. Cuidado, galera. Mas, isso aqui é um ponto de atenção gigantesco. Se você estiver utilizando um cartão SD com um cartão de memória, tipo um CMAP, um Navionics, jamais usa cartão de memória. Porque você vai corromper seu mapa. E aí, galera, não tem garantia, não tem como restaurar. Uma vez que você sobrepor o arquivo de registro que identifica que seu cartão é único, já era, mesmo que o arquivo de mapa esteja lá. Então, cuidado, tá?
essas informações elas são ressaltadas com muita frequência no manual de instrução do sonar. Se você utilizar um cartão com carta náutica aqui, cuidado com o que você fica salvando e não salve na memória externa, salve na memória interna do aparelho, beleza? É muito importante. Então você vem aqui interno. Você vai ver, ó, que ele vai dar 1h30 de gravação apenas. Se você for lá no log do Sonar e colocar aqui cartão de memória, você vai ver que esse tempo aqui já aumenta para 2 horas, porque esse cartão de 32 GB com carta náutica já está quase cheio. Mas se você colocar um cartão aqui de 32 GB, até mais, viu? Eu coloquei um de 128 GB aqui e ele reconheceu. Você tem que formatar ele em modo NTFS. Você consegue mais de 4 dias de gravação, galera. Então é bem legal. Só que você vai ter que fazer escolhas entre usar uma carta náutica e usar um cartão para gravar coisas. Por exemplo, se vai para costeira, deixa o cartão de carta náutica aqui e grava o mínimo possível. Grava seus waypoints, isso é bem leve. Grava na memória interna, não grava no cartão da carta. O cartão da carta você tem que deixar ele somente a carta. Beleza? Então, dito isso, vamos seguir aqui. Ver registro do sonar. Aqui são os registros, né, que a gente tem. Se eu quiser abrir um arquivo aqui, ó, que eu fiz de teste, ele vai mostrar aqui. Aí você consegue navegar nas coisas que você fez. Ah, olha, tinha um drop ali, eu posso marcar o waypoint. É como se você estivesse na água, tá? Isso aqui é muito legal. Então, vi a visão lateral lá, gostei. É que aqui ele tá SL2, tá vendo? Então ele tá só o sonar. Mas se eu colocasse SL3, eu conseguia ter outras visões aqui e utilizar ele para poder gravar ponto e estudar a minha pescaria que eu já fiz. Compensação de profundidade vai depender em relação a onde seu transducer está instalado. Então, se ele estiver abaixo ali da quilha, né, da sua embarcação ali nas obras vivas, você vai setar aqui a diferenciação para que seja uma profundidade real em relação ao transducer, ou melhor, a quilha da sua embarcação e o fundo propriamente dito. Instalação. Aqui é a configuração do sonar, isso aqui eu deixo automático, tá? Ele já sabe que quando eu liguei o transducer, ele já identificou que é um Active Image 3 em 1, mas aí no aparelho de vocês vai aparecer o triple shot, split shot, o que tiver configurado aí, tá? Vai ser conforme o seu transducer. Opa, vamos lá. Cadê? Compensação de profundidade, já falei. Restaurar padrões do sonar. Aqui, se você quiser resetar todas as configurações do sonar, não confundam com a do aparelho. Se você quiser resetar do aparelho, você vai vir aqui e restaurar padrões. E aí você escolhe o que você quer resetar aqui, beleza? Aquele ali são configurações do sonar. Então, aqui ó, profundidade de rede, dados também em relação à conectividade. Piloto automático também está relacionado à conectividade, para você conectar o motor e mandar instruções de coordenadas para ele e ele te leva até o ponto de forma automática, totalmente voltado para barco. Ele também tem conectividade com o tanque de combustível do barco, então você consegue validar consumo, se está na hora de abastecer ele vai te avisar, bem legal, né? Alarmes. Aqui é a parte de configuração de alarmes do sonar. Então, eu quero alarme de profundidade. Cheguei a 1 metro aqui. Como o meu transducer fica abaixo do casco do caiaque, eu gosto de ser alertado da profundidade. Profundo eu não deixo. Aqui é se você quer alarme para uma taxa de variação de temperatura por minuto. Poxa, que nem eu tava no lugar que tava 40, agora baixou para 35. Tem coisa errada. O peixe provavelmente não vai estar naquele ponto que você mudou, então ele vai te alertar aqui se você quiser. Âncora, né? Quanto tempo isso aqui, tipo, vamos supor, você se apoitou e aí o sonar identifica que você está ali parado. Se você está no modo âncora, quantos metros você desloca, né? Que é o arrasto ali, que você ficou à deriva, ele vai te avisar. Então, se você se arrastar 50 metros a partir do momento que você está ancorado, ele vai te alertar, você está sendo arrastado, seu apoitamento aí não está muito efetivo. Aí, se isso for um problema, você alerta aqui. Baixa velocidade, de fora de curso, né? Aquele XTE lá que eu mostrei já para vocês. Alarme de chegada, vento forte. Isso aqui é para quem tem o sonar com radar.
você consegue medir a velocidade do vento em nós, quilômetros por hora, e aí você consegue criar alarme. Então, quando chegar num threshold aqui, né, num número aqui que você marcou aqui, ele vai gerar alarme para você. Mas, por esse transducer e ele padrão de fábrica, não tem essa função. Mas seria legal. Ter um alerta desse pro caiaqueiro para ele sair dos problemas, né? Aqui tensão, isso aqui é importante, tá? Para você não danificar nem a sua bateria e nem o aparelho com baixa tensão. É legal você deixar aqui um alerta aqui de quando a bateria estiver com tensão baixa. Unidades, vamos lá. Unidade, aqui basicamente é a sua unidade de medida, seja ela de distância, de velocidade, de altitude. Então aqui é muito particular de cada um. 99,9% dos brasileiros vão utilizar a nomenclatura de distância para quilômetro, distância para metro, velocidade quilômetros por hora e altitude metro. O rumo aqui, isso aqui veio padrão, volume, né? Se você estiver medindo o tanque de combustível em litros, distância por volume, pressão e pressão barométrica, se você tiver o sensor também, você vai medir aqui em HPA, né? Milibares. Então isso aqui também é muito simples, você só clica aqui, tem as opções e aí você seleciona. Eu já deixei configurado aqui, mas isso aqui dispensa comentário. Sem fio, essa aqui é a parte de conectividade dele, então ele tem conexão com a internet, ele se transforma num roteador e você conecta seu telefone nele para poder fazer algumas configurações de sincronização de mapa, de waypoints e tudo mais. Tem um aplicativo da Launess para isso. Você pode receber e fazer ligações do sonar para o seu celular, usando o celular, obviamente, né? Então, você consegue também as mensagens que você recebe no celular aparecer aqui, visualizar. É bem legal. Mas é limitado, tá? Você não vai acessar aqui páginas de internet, não é isso. Mas você consegue sincronizar e baixar coisas ali que você dependeria, por exemplo, de um computador para fazer. Rede. Aqui são informações de rede, de qual é a configuração, tipo, por exemplo, aqui qual é o meu MAC address, endereço IP que você pegou da internet, o Wi-Fi que ele tem, entendeu? Esses tipos de configurações. Configuração de embarcação também, está voltado muito aos sensores que você tem em relação ao radar, para você monitorar embarcações ao seu redor, o raio ali de coisa. Então, isso daí acaba também não sendo útil. Se vocês acharem que precisa de alguma informação sobre isso, eu pesquiso a fundo e passo aí para vocês, beleza? Simulador. Galera, esse simulador aqui é um pouquinho diferente, mas eu achei interessante. Ó, esse modo varejo aqui, não deixei ele habilitado, tá? A não ser que você queira que o seu aparelho se comporte como um aparelho que está na loja de demonstração. Já viu que tipo o aparelho mostra aquela tela, tipo com o nome do sonar, aí depois mostra alguém pescando, aí começa a mostrar as funções, é basicamente isso. Ele é igual aquelas televisões que ficam em loja ali, que fica mostrando as funções, as funcionalidades que o aparelho possui. Então não tem utilidade, a não ser que você queira fazer um vídeo, gravar ali, né, e tal, e deixar ele exibindo desse modo. Pode ser que seja legal, mas só tem essa função, tá? Simular. Aqui é onde você habilita um modo simulador. Porém, você vai se atentar ao seguinte aqui, ó. Tem a parte de arquivos. O sonar, ó, do jeito que tá aqui, se eu for aqui no sonar 2D, nota que não vai aparecer nada, tá vendo? Ele tá aqui. Para eu ter visão do simulador, eu tenho que abrir aqui, ir lá até o final e selecionar os arquivos de simulação. Então, ó, tá vendo? Ele nota que tem esse teste aqui, que lembra que eu falei do log do sonar que você consegue gravar? Você pode usar a sua gravação do sonar como simulador também. Então, você pode simular o seu sonar, a sua pescaria no modo simulador. E aí você pode dar de exemplo para alguém, gravar um vídeo, enfim. Ou até mesmo para você revisar alguma coisa. É legal. Mas o que vem default aqui, né, por padrão, no sonar é esse Elite FS Simulator aqui do sonar. Agora a gente salva e vocês vão ver que... Opa, já apareceu já. Aí, ó, já tá aqui, já surgiu.
E aí você consegue entender como que ele identifica peixes e tudo mais, né? Que os arcos aqui são peixes que passaram ou você passou por eles. Essa parte de explicação de sonar 2D vai ficar para um próximo vídeo aí. Eu pretendo fazer vários vídeos sobre sonares, tá? Claro, se vocês quiserem, obviamente. Muito do que eu aprendi aqui foi por observação, vendo muito material americano, gringo também, e que me ajudou bastante, tá? Vendo muito produto, muito vídeo também aqui do Brasil, mas eu confesso que assim, muito do conhecimento que eu adquiri tá lá fora. E manual de instrução, galera. Se eu falar pra você, ó, o Hummingbird, eu li umas 6 vezes o manual de instrução, e esse cara aqui eu já li 3 vezes. O manual de instrução do Lawrence tem 246 páginas. Obviamente que eu pulei aquelas partes de transducers e acessórios que eu não vou utilizar, tá? Não faz sentido. Mas as funções que eu vou utilizar no dia a dia e que eu vou tirar a capacidade máxima do aparelho, isso eu estudei bastante. Então, é isso aí, galera. O vídeo eu vou deixando por aqui. Qualquer crítica, sugestão, por favor, fiquem à vontade. Galera, eu não fico pedindo aqui para se inscrever, mas se tocar no seu coração aí, se você gostou do conteúdo aí, vai me ajudar bastante, beleza? Se você puder compartilhar também com alguém que tem esses modelos Lawrence, vai ser legal aí, galera. Beleza? Valeu, tamo junto. Forte abraço.